Tudo jóia, pessoal? Dando início à nossa 12ª aula, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre a história do rico e Lázaro. Na aula passada a gente falou sobre o administrador infiel, que está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13. E hoje a gente vai falar a continuação. Nesse mesmo capítulo de Lucas 16, do versículo 19 até o 31, a gente tem a história do rico e Lázaro. E aí eu vou ler agora os versículos que fala assim. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. E só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão de seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Muito bom, pessoal. Então, dessa história a gente tira algumas lições. Fala sobre a vida após morte, né, e tudo mais. Mas o que a gente vai falar hoje é por que ela está na sequência do administrador fiel. Né? Por que Jesus falou essa história logo depois de ter falado a parábola do administrador infiel? Lembra da aula passada? O que era a parábola do administrador infiel? Era como ela termina aqui no final da história, Jesus falando: ninguém pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Então, o que o homem do mundo faz? O homem do mundo, ele pega o que é do mundo, os bens materiais, as riquezas, o dinheiro, a sua profissão, tudo para benefício próprio, para prazer, para vaidade própria. E o que o homem de Deus faz com as coisas do mundo? Ele pega, da mesma forma, pega os seus bens, o dinheiro, o seu salário, sua profissão, suas aptidões, e para a honra e glória de Deus, para serviço de Deus, né? E aí agora, então, depois que Jesus acaba de contar essa história, aí ele vai falar de 2 pessoas, do rico e do Lázaro. E o que acontece com o homem natural, o homem do mundo, o homem que busca os próprios prazeres? Esse homem é o rico. Lá no versículo 19, aqui, fala: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Então, o que esse homem fazia com os bens que ele tinha, que
Deus permitia ele ter. Em vez de ajudar, em vez de fazer a obra de Deus, né? Tinha ali Lázaro que ficava na rua, na porta dele. Ao invés dele ajudar, ele comprava roupas muito caras, vaidade, né? Ele dava festas todos os dias, tudo vaidade, tudo pompa, tudo prazer, saciar os seus prazeres. E é por isso que Abraão fala no versículo 25, meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Então, olha, rico, você já teve o que você queria. Agora é sofrer. Não quer dizer que todo rico vai para o inferno, tá? Não é isso que Jesus está falando. Ó, a gente tem exemplos de Jó era muito rico, Abraão era muito rico, Davi era muito rico. E todos foram para o céu, né? É inegável. A questão é onde está o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, está nas riquezas, está no prazer, está na vaidade, então você é como esse rico dessa história. O que você vai receber é nessa vida e só. Depois é castigo. Mas se o seu coração está em Deus, então aí você pode ser o rico, pode ser Abraão, pode ser Jó, pode ser Davi, que mesmo assim você vai pegar o que Deus te deu, toda a prosperidade que Deus te deu, e vai investir no reino dele, né? Joia. Então aqui a gente acaba de ver o que acontece com aqueles que não colocam Deus no seu coração. Ao invés de colocar Deus, colocam os bens, o mundo, né? E também outra coisa que a gente aprende está aqui no final, quando o rico vai e grita para Abraão: Pai Abraão, deixe que Lázaro, que era o mendigo, voltasse, ressuscitasse e voltasse aqui para a casa do pai dele, porque ele tinha 5 irmãos. O rico tinha 5 irmãos e ele não queria que os irmãos fossem para onde ele estava, né? Fosse para o inferno. Por quê? Porque ele sabia que os irmãos andavam na mesma linha que ele, né? E aí Abraão fala: não precisa. Eles têm a lei de Moisés e os profetas. O que significa ter a lei de Moisés e os profetas? A Bíblia, é a Bíblia. O que é a lei de Moisés? É o Pentateuco. São 5 livros. Os profetas, né? A gente está falando de Jesus, ainda não tinha o Novo Testamento. Então, quando Abraão fala isso, né? Jesus fala que nessa história que Abraão falou isso, é o Velho Testamento. Então está aqui. A palavra nos ensina. Não precisa de uma resposta que venha do mundo dos mortos, né? Quem vai ouvir pela palavra. Não, aí Abraão vai e completa, porque aí ele fala, o rico fala, mas só isso é pouco. Só isso é pouco. Se alguém ressuscitar, eles vão acreditar. E aí Abraão fala, se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não vão crer, nem se alguém ressuscitar. E aí a gente pode lembrar de uma história, de um xará dessa história. Lázaro, o irmão de Maria, Jesus ressuscitou Lázaro. Lembra dessa história? O amigo de Jesus. Ele morreu, depois de 3 dias, todo mundo viu que ele morreu. Os judeus que estavam lá fizeram o sepultamento dele, acompanharam o enterro dele, ficaram lá consolando as irmãs de Lázaro por 3 dias. E o que aconteceu quando Jesus chegou? Quando Jesus chegou e ressuscitou, tiveram pessoas ali que, vendo toda essa situação, vendo o absurdo do milagre que tinha acabado de acontecer, falaram: caraca, a gente tem que matar Lázaro, porque se o povo vê Lázaro ressuscitado, eles vão começar a acreditar. Olha que absurdo. Então não é a ressuscitação de alguém, não é a volta de alguém do mundo dos mortos que vai convencer, né? É a palavra, é o Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história de hoje. Vai ser mais rapidinha também. E agora encerrar com uma oração.
Amém, Deus. Muito obrigado por mais uma lição aprendida, Deus. Muito obrigado pela sua palavra, a palavra que o Senhor nos dá, para que a gente possa aprender mais da sua vontade, do que fazer, de como agir, de como agradar o Senhor e do que não fazer também. Muito obrigado, Deus. E abençoe as nossas vidas, abençoe que o Senhor nos ensine cada vez mais e mais, cada dia mais e mais, a usar melhor o que o Senhor nos dá, os nossos talentos, os nossos bens, as nossas aptidões. Em nome de Jesus, que possamos ser servos do Senhor, mordomos do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, até a próxima e grande abraço.